sua casa, Eu quero vos convidar nesse tempo, mais ou menos 1 hora e pouquinho, estaremos aqui com o pastor Carlos Cardoso, com o pastor Rodrigo, também com servo de Deus, pastor Josué. Vai ser uma live abençoada. Por isso eu te convido, deixa like, nos acompanha até o final. Vamos falar dos assuntos que estão acontecendo agora. Também vamos falar sobre a viagem do presidente da República, novos assuntos que aconteceu, e também tem coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, no Brasil também. Não vamos falar apenas de um assunto, mas tem vários assuntos para falar nessa live. Por isso eu te peço, acompanha até o final, deixa like, compartilha. Caso não for inscrito, inscreva-se e ativa o sininho de notificações para receber os nossos próximos vídeos. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Josué, rasgando o verbo. A paz do Senhor Jesus, pastor Belísio. A paz do Senhor Jesus, pastor Rodrigo Dias. A paz do Senhor Jesus, pastor Carlos Cardoso. E a paz do Senhor Jesus a todos os inscritos aqui desse canal abençoado, pastor Belísio. É uma honra estar com vocês. Oh, glória a Jesus. Pastor Josué, o senhor também é muito amado aqui no nosso canal. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado mesmo. Nós agradecemos, tá? Bom, povo de Deus, obrigado a todos por estarem conosco. São tantos assuntos que não sei onde começar, mas vamos ver ainda esse vídeo rapidamente. A fala do presidente da República. Antes de colocar esse vídeo, eu quero lembrar-vos que o presidente Bolsonaro está nos Estados Unidos da América e no discurso dele, ele falou coisas que mexeu com o mundo, que não mexeu apenas o Brasil, está mexendo o mundo inteiro. A chegada dele nos Estados Unidos, nesse momento, eu estava assistindo ontem, chegou no momento que ele chegou a falar mesmo que ele não tomou a canetada. Parece que ele demonstra que não vai tomar mesmo, falou com uma ignorância quando lhe perguntaram num dos líderes da Inglaterra, se não me engano, ele respondeu que não tomou, e muitos acharam estranho, aquilo levantou polêmica nos Estados Unidos da América. Alguns líderes americanos chegaram a dizer, mas se você não vai tomar, não vem para cá. Não falaram para ele diretamente, indiretamente, em alguns discursos fora dali. Um dos governadores chegou a falar, se você não quer tomar a canetada, por que vem no nosso país? E mostra-se alguns lugares onde ele vai comer pizza, se não me engano, e lhe prepararam lugar fora do restaurante porque ele não tomou a caneta, e também ele respondeu a todos diante do discurso. Não sei se isso vai dar repercussão internacional, por isso que eu escrevi aí, ele será banido, não confirmo, tá? Aquilo é um título, não vem aqui pensar que eu confirmo. É título apenas, para saber do que estamos falando, mas não é o único assunto que vamos falar, são vários assuntos que vamos falar. Mas ele mostrando que está contra, ele chegou no discurso dele também, falou sobre isso. Antes de comentarmos, eu quero colocar o vídeo para todos nós vermos, o primeiro vídeo, né? Está quase 90% adulta. 80% da população indígena também já foi totalmente... Deixa eu recomeçar, desculpa. Até o momento, o governo federal distribuiu mais de 260 milhões de doses de vacinas e mais de 140 milhões de brasileiros já receberam, pelo menos, a primeira dose, o que representa quase 90% adulta. 80% da população indígena também já foi totalmente vacinada. Até novembro, todos que escolheram ser vacinados no Brasil serão atendidos. Apoiamos a vacinação. Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada
e no seu uso off-label. Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos. Mais ou menos isso. Pastor Rodrigo, coloca o link, por favor, onde falam que ele está contra o passaporte, ele critica, tá? A mídia já está explodindo do mundo inteiro, tá? E aí eu quero perguntar para o pastor Josué, o que é que o pastor tem a dizer? Isso que ele fez é positivo, é bom ou não é bom naquele lugar? Ou a imagem dele no meio disso tudo? Pastor Belísio, o que ele falou é muito positivo e ele falou respaldado, como ele mesmo disse, no próprio Ministério da Saúde do Brasil. Ele falou embasado na própria ciência. Nós sabemos que o atual governador de Nova York é, de fato, um esquerdista. E foi ele que justamente disse isso, já que ele não tinha tomado imunizante, que ele não viajasse para Nova York. Mas o presidente também se valeu de uma resposta super científica. Ele disse assim, olha, eu já fui acometido pelo vírus, recuperei por conta de um tratamento precoce e estou com alta quantidade de anticorpos. E se eu tenho alta quantidade de anticorpos, não faz sentido eu tomar o imunizante. O imunizante é para a pessoa adquirir o anticorpos. Eu fiz o exame por conta de ser acometido pela enfermidade, eu estou com minha taxa de anticorpos altíssima. Então, deixa essa dose para quem precisa, para quem não tem anticorpos. E nós estamos vendo o reflexo dessa atitude do governador de Nova York, que é igual o governador aqui de São Paulo, esquerdista, na migração. Está tendo uma debandada enorme de Nova York para outras regiões. Eu mesmo tenho, pessoas inscritas no meu canal, que são alunas, que fazem nosso curso, que saiu de Nova York, por exemplo, e mudou para o Texas, onde é um estado de maioria conservadora e de direita, onde não tem essa pressão. Outros estão indo para a Flórida também, que também é um governador também conservador e de direita. Agora, quanto às demais falas do presidente Bolsonaro, foi totalmente embasado na ciência, foi totalmente embasado em estudos científicos. Então, tudo que ele falou está perfeitamente. Agora, o que nós estamos percebendo é a própria mídia brasileira agindo com canalice. A mídia brasileira, jornalistas brasileiros foram até o hotel onde o presidente estava hospedado, porque lá tem uma placa dizendo que quem não é imunizado não pode entrar no refeitório para participar das refeições junto com as demais pessoas. E eles foram até o gerente do hotel questionar e disseram para o gerente, jornalistas brasileiros, como que vocês estão autorizando o presidente a almoçar, a fazer as refeições junto com as pessoas ali, se ele não é imunizado? O próprio gerente do hotel disse assim, vocês estão loucos? Vocês acham que eu teria coragem de barrar o presidente de um país por conta disso? Certo? Eu creio que o próprio gerente do hotel deve ter ficado escandalizado em ver jornalistas brasileiros... Na verdade, desculpa, pastor, sem cortar o pastor, eu falo uma verdade aqui. Eu só vejo no Brasil onde não respeitam o presidente. Em outros países, um presidente tem uma importância de uma forma incrível. Exatamente. Mas isso não é para criticar o Brasil, mas é para mostrar uma parte negativa que eu vejo. Imagina, você vai falar num estrangeiro para barrar o presidente do seu país, não importa você é de outro partido, você não gosta dele, mas você está sujando o seu país. Sim, pode continuar, em nome de Deus. E isso é uma vergonha para nós, o pastor Belísio. O próprio gerente falou dessa forma, respondeu dessa forma. Vocês estão loucos? Eu vou barrar o presidente de um país?
E outra coisa, ele já tinha divulgado, até mesmo antes de ir para lá, que ele tinha alta quantidade de anticorpos no seu organismo e que não precisava do imunizante, né? Então, este é o nível que nós estamos chegando, né? É um nível de lacração sem precedentes, que chega a gerar espanto nos estrangeiros ao ver a perseguição da nossa mídia contra o nosso presidente, que fez um discurso totalmente embasado na ciência e na medicina, e também, por último, né, ele bateu de frente com todo o sistema mundial, contra a nova ordem mundial, que também sempre defendeu que as pessoas deveriam ir para os hospitais quando já estivesse com falta de ar, quando já estivesse bem agravado. O próprio ministro da Saúde, que o presidente tirou, o Mandetta, ele falava isso lá no começo de 2020. Fique em casa, só procure o hospital quando não estiver mais conseguindo respirar. E por conta disso, houve essa quantidade enorme de baixas. Qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento científico, medicinal, não precisa ser médico nem cientista, sabe que qualquer mal, você, quanto mais cedo tratar, melhor será o resultado, mais satisfatório será o resultado. Como que agora, numa espécie de pandemia, que ninguém sabe a origem, o que estava acontecendo, não conhecia nada do bichinho que estava agindo no organismo, como que você vai dar uma recomendação dessa? Fique em casa, só a hora que tiver mesmo sem conseguir respirar que você vem. E aí o que acontecia? As pessoas só chegavam no hospital para serem entubadas e entrar em óbito posteriormente. Então, ele defendeu o tratamento precoce e disse que, mesmo não sendo, né, uma pessoa que tomou imunizante, ele não é contra, e o Brasil está super avançado, né, na sua imunização com toda a comunidade, e ele frisou bem claro: para aqueles que querem, não somos a favor de obrigar ninguém a tomar o imunizante. Então ele foi, Graças a Deus. Tomara show que de continue bola, assim no perfeito o nosso Brasil, não presidente. obrigar ninguém. Foi perfeito o nosso presidente. Olha, parabéns para o nosso presidente. Graças a Deus nessa parte, porque a nossa oração é essa: não nos obriguem, porque na Suíça já estão obrigando as igrejas. O pastor Carlos Cardoso falou disso ontem, eu estava acompanhando. Na Suíça estão obrigando as igrejas, embora que hoje o pastor Carlos Cardoso tem muitos assuntos a falar, temos tanta coisa para falar, não sei se o tempo vai dar, mas vamos conseguir entregar tudo. Eu quero pedir para os irmãos deixarem like e compartilham, porque precisamos atingir o número possível de pessoas em nome de Jesus Cristo. Faça isso. Compartilha pelo menos em 5 grupos. Pastor Josué, e sobre terremoto, será que vai chegar mesmo no Brasil, como muitos relataram? Pastor Belísio, para se cumprir a palavra de Deus, eu creio que sim, vai chegar em todos os cantos do mundo, né? Na questão aí desta ponte Rio-Niterói, que balançou desse jeito aí com o vento, na realidade, se formos avaliar, a questão aí não é nem de terremoto, né? A questão aí é de um vento um pouco mais forte. E Sim. hoje, a engenharia civil, ela é super avançada, e quase todas as grandes edificações, ela é feita com uma técnica que traz flexibilidade a essas mega estruturas, justamente para elas não se racharem. Elas têm uma flexibilidade, um sistema de amortecimento. Então, quando vem uma quantidade de vento um pouco mais excessiva, ela faz este balanço justamente para não rachar, para não trincar, e é natural de uma mega estrutura. Nós temos, por exemplo, aí você pode consultar no YouTube que você encontra, de um dos maiores prédios do Brasil, que fica lá no Balneário Camboriú. É um prédio com 46 andares de altura, ele tem 176 metros, me parece, se não me falha a memória, ou 170 e poucos metros de altura, né? É um mega prédio, né, ali no Balneário Camboriú, que é um apartamento por andar. Cada apartamento tem 300 metros. E dentro de cada apartamento tem a sua piscina privada, particular. Esse prédio de 46 andares, alguns anos atrás, por ocasião de um vento de 70, 80 km por hora,
ele balançou a tal ponto que a dona de um dos apartamentos filmou a piscina. A piscina dentro do apartamento dela começou a jogar água para fora do balanço que esse prédio dava. Ela começou a filmar apavorada. E a realidade é que os engenheiros falaram assim, não, isso aí é natural, é totalmente normal. A edificação é feita para ter, de fato, esse balanço. E é esse balanço que impede ele de quebrar ou de rachar. E todas as edificações modernas são feitas dessa forma. E nós vamos conhecer esse tipo de edificação muito mais avançada lá na região da Califórnia. Na região da Califórnia, onde é um local que está sujeito a grandes terremotos, né? Todas as edificações lá, elas têm esse preparo para suportar os terremotos. Lá não se constrói prédios muito altos, a maioria das edificações são baixas lá, porém, com toda uma estrutura de flexibilidade para balançar e não trincar. Mesmo porque, como nós sabemos, eu creio que todos vocês já ouviram falar do The Big One, que é o maior terremoto da história da humanidade, que vai acontecer a qualquer momento, a qualquer instante. E o The Big One, ele tem como epicentro justamente a região onde está o estado da Califórnia, porque onde está o estado da Califórnia, existe a famosa falha geológica de San Andreas. Essa falha, essa fenda geológica, ela tem 1.300 quilômetros. São duas placas que estão entrando em atrito, em fricção. E já foi constatado que, ciclicamente, a cada 150 anos, acontece um grande terremoto naquela região onde está o estado da Califórnia e onde está também a cidade de São Francisco, uma cidade satânica, a cidade de Los Angeles, cheia de milionários e artistas de Hollywood, é onde estão os magnatas dos Estados Unidos, né? Los Angeles, Califórnia, é onde está a nata, os ricaços, os magnatas, né? Onde tem as mansões ali na beira da praia de 10 milhões de dólares, 20 milhões de dólares e por aí vai. É justamente ali que vai acontecer o maior terremoto da humanidade por conta dessa falha de San Andreas. E eles acreditam que esse terremoto vai causar um estrago como nunca se viu antes na Terra. E por incrível que pareça, constataram-se que a periodicidade dos terremotos é a cada 150 anos que acontece um super terremoto lá. E por incrível que pareça, já tem mais de 300 anos que não acontece um terremoto. Então, isso aí está se acumulando energia. Ou seja, hoje, ali, na falha de San Andreas, na região de Califórnia, está acumulado uma energia de 2 terremotos mega que ainda não aconteceu. E então é por isso que se acredita que dali se dará o Big One. E o Big One, já que nós somos pastores e estamos aqui, as pessoas pensam que a gente só sabe falar de política, né? Eu acredito que ele está muito alinhado com o 6º selo de Apocalipse, que diz da seguinte forma, o 6º selo de Apocalipse. Diz assim, Apocalipse 6:12. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e o todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, os bunkers aqui, e diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro, porque
porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá substituir? Nunca se ouviu falar de um terremoto a ponto de lançar ilhas, montanhas no meio dos mares. E é o que está previsto para esse mega terremoto, The Big One, que está acumulado por mais de 300 anos com a energia de 2 grandes terremotos, que será descarregado de uma única vez, e eu creio que isso se dará no período em que a ira de Deus estiver sendo derramada sobre essa terra. Muitas pessoas não prestam atenção, não se deram conta desse detalhe. Sempre houve terremotos na terra, mas como os dias em que nós estamos vivendo, não. Estamos vendo uma intensidade, uma quantidade enorme de terremotos. E isso também é uma sinalização que aponta para os que moram na Califórnia. Quando começa a aumentar a quantidade de terremotos em vários cantos do mundo, ali na região da Califórnia está se entrando em risco. Eles sabem que eles podem a qualquer momento ter esta grande surpresa. E nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que isso também aponta para cada um de nós nos preparar, porque isso aponta para o arrebatamento da igreja, porque eu quero crer que no dia em que a ira do Senhor estiver sendo derramada sobre essa terra, com terremotos de tal magnitude, nós não estaremos aqui, porque ali, como vimos, os ricos, os poderosos, os tribunos, eles se esconderam nas rochas das montanhas, que na realidade hoje, para os nossos dias, nós entendemos que são os bunkers, e mesmo escondido dentro dos seus bunkers, eles entravam em pânico, porque sabiam que aquilo era a ira de Deus derramada sobre a terra, e clamavam e suplicavam dentro dos seus bunkers: caia sobre nós, monte, nos esconda da ira daquele que está sentado no alto e sublime trono. E é isso que nós devemos nos alegrar ao contar essas matérias, ao passar para vocês essa matéria. Não queremos transmitir uma mensagem de pânico, queremos trazer para vocês uma mensagem de esperança, porque para nós que servimos a Deus, nos aponta para o seguinte detalhe: a nossa redenção está muito próxima, muito próxima está a vinda do Senhor, e este mundo será dado por um tempo nas mãos do anticristo, e nós já estaremos nas mansões celestiais. Por isso, nos alegremos com tudo que estamos vendo nesta matéria veiculada aqui no canal do Pastor Belísio. Muito obrigado, Pastor Josué. É muito forte mesmo. Muita informação boa, hein? Eu confirmo, eu apoio tudo que o pastor acabou de falar. Pastor Josué, alguma palavra para esse povo maravilhoso, ou algum novo assunto que possa alertar o povo de Deus? Pastor Belísio, nós devemos, como eu já terminei a minha fala dizendo, nos alegrar, porque tudo isso nos aponta para a brevidade da nossa redenção, né? E para concluir na linha do raciocínio que vínhamos falando, né? Como todos sabem também, ainda na semana passada, aconteceu um terremoto bastante atípico lá no México, mais precisamente no balneário de Acapulco. E este terremoto, né, como hoje existem muitas câmeras de celular, todo mundo tem uma câmera na mão hoje, no terremoto do México, aconteceu algo totalmente diferente que não se tinha notícia até então, que no momento em que estava acontecendo o terremoto, viram-se nos céus luzes super estranhas. Se você colocar aí no YouTube, aí você pode encontrar aí em algum dos portais aí o vídeo mostrando as luzes que foram filmadas enquanto aconteceu o terremoto, parecendo a aurora boreal. Via-se nos céus fortes clarões da cor azul, da cor verde, da cor vermelha, da cor laranja, e todos assustados com aquilo. E a própria ciência não teve uma explicação precisa para aquele ato, para aquele fenômeno de, no momento do terremoto, estar acontecendo aqueles fenômenos nos céus. Então é sinal na terra e sinal nos céus. A ciência não teve explicação, mas assim o discurso que eles deram foi que possivelmente, por conta dos atritos das placas tectônicas no ato daquele terremoto, desprendeu-se uma grande quantidade de energia e ela se dispersou em forma de luz na região atmosférica. Foi a explicação que eles deram
baseado, né, nesta teoria, mas nunca se tinha tido notícia anteriormente disso. Então, estão acontecendo, além de um índice enorme de terremotos, acompanhado de fenômenos que a própria ciência não está sabendo explicar. E que cada um de nós venhamos nos alegrar com isso, que cada um de nós venhamos buscar a santificação, que cada um de nós venhamos consagrar mais a nossa vida a Deus, entendendo que não nos resta mais tempo para encher as nossas lâmpadas de azeite. Temos que aplicar cada minuto, cada instante da nossa vida em nos encher do Espírito Santo. Agradeço de todo o coração, pastor Belísio, a esta rica oportunidade. Louvo a Deus pela vida do pastor Carlos, do pastor Rodrigo, por tudo aquilo que eu pude aprender também com meus companheiros de ministério nesta live de hoje. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Obrigado, homem de Deus. Saiba que o Senhor é muito amado por nós e é grande homem de Deus. Nós consideramos muito e sempre precisaremos aprender com o pastor Josué. Muito obrigado, pastor Josué.